Tá saindo? Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Meu nome é Gabriel Paludo Lix. Esse aqui é meu colega Leonardo Costella. Nós somos acadêmicos da Universidade de Passo Fundo, do curso de Ciência da Computação, e bolsistas de iniciação científica do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital, lá da Universidade de Passo Fundo. E estamos aqui para apresentar para vocês o artigo Concepção e Desenvolvimento de uma Solução Livre de Baixo Custo para a Aprendizagem de Programação e Robótica. Falando um pouco sobre o grupo, inicialmente ele tem 12 anos, né, desde a sua criação em 2004, e trabalha basicamente com programa de pós-graduação em Educação e programa de pós-graduação em Ensino, Ciências e Matemáticas. Alguns projetos do grupo são, na parte de extensão, o Mutirão pela Inclusão Digital, a Escola de Hackers também, que é um projeto com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que visa ensinar programação para crianças. Algumas atividades desenvolvidas como o CENID, que é o Seminário Nacional de Inclusão Digital, a Coleta Digital também, a Olimpíada de Robótica e a Olimpíada de Programação. Relacionando isso tudo, surgiu essa... a gente teve essa ideia de juntar algumas características que envolvem as atividades que são realizadas no grupo em uma solução que seria o EduPi, que a gente vai falar daqui a pouco. Que seria, no caso, englobar essas ferramentas para programação e robótica num dispositivo só. Pode passar, obrigado. Então, introduzindo um pouco sobre os jovens e tecnologia, a gente já sabe, bom, principalmente eu e o Leonardo, por exemplo, que a gente está na graduação, faz pouco que a gente saiu do ensino médio, a gente tem essa vivência de que essas aulas expositivas elas já não bastam mais para a gente, por causa que a gente analisa todos os alunos inquietos, enfim, em sala de aula, então a gente tem essa nova necessidade de buscar algumas alternativas de fazer com que o pessoal se prenda para aprender alguma coisa. O Tapscott, em 2010, ele diz que os jovens da geração contemporânea não se contentam mais em ficar sentados, calados, ouvindo a aula explicativa do professor. Isso nos faz refletir sobre, no futuro, o que a gente vai poder fazer em relação a isso. Umberto Eco, ele fala um pouco sobre a sociedade do futuro. Ele diz que vai ser dividida em 3 castas. A primeira, a base da pirâmide, a mais populosa, vai ser das pessoas que percebem o mundo pelos meios de comunicação de massa. Eles não têm nenhum pouco de protagonismo nisso, é tudo consumidores de conteúdo. No meio da pirâmide serão os usuários de tecnologia. E no topo, em menor quantia, serão as pessoas que sabem programar os computadores, elas que sabem produzir o seu próprio conteúdo. São protagonistas do entorno delas mesmas. Para complementar uma frase do Papert, que a única habilidade competitiva a largo prazo é a habilidade para aprender. Então isso tem relação também com a programação, que é uma atividade que nos ensina a pensar, né? A programação de computadores, com essa demanda de a gente passar de meros protagonistas de meros usuários para protagonistas, o Rushkoff, ele tem uma frase bem famosa, acho que alguns de vocês podem ter ouvido já, que é a questão do programa ou seja programado. Então ele diz que no futuro, ou a gente vai estar ou obedecendo a ordens de alguém que já programou, ou enfim, definiu o que a gente vai ter que fazer, ou vamos ser nós mesmos que vamos estar definindo e os outros obedecendo isso. Pode passar. A robótica educacional, nesse sentido, ela entra no sentido de trazer uma forma de que isso seja mais tangível. O Papert, ele diz que ela permite que algumas áreas que sempre pareceram muito abstratas, por exemplo, a matemática, ela pode ser visualizada de forma mais clara e tangível pelas crianças. E também a robótica é uma ferramenta que coloca o papel do professor como facilitador da aprendizagem. Então, tendo em vista toda essa questão de
da importância da programação de computadores, da robótica, e mais a motivação desse trabalho do MIT, a gente desenvolveu o Edupi. Qual foi esse trabalho do MIT? Lá no MIT eles entregaram alguns tablets para crianças da Etiópia, e a única instrução que eles deram para essas crianças era de como ligar, instruções básicas de como fazer a utilização deles e nada mais. E após isso eles verificaram que as crianças que utilizaram esses tablets estavam usando eles e tinham encontrado até coisas que nem eles sabiam que existiam nos tablets. Então elas tinham desbravado isso e tinham sido autodidatas nessa questão. Então vamos falar um pouco mais sobre o protótipo, que é o Edupi, que ele vem de Edu, que vem de educação, e o Pi de Raspberry Pi, que é o hardware do protótipo. Então o hardware, inicialmente no primeiro protótipo, o hardware é o Raspberry Pi Model B, a versão 1, que tinha um processador ARM V6 de 700 MHz, 256 MB de memória RAM, 2 entradas USB, uma saída HDMI para inserir então a tela, ou a televisão, o monitor, e um slot para cartão de memória. Então, nessas imagens dá para ver então o primeiro protótipo, onde a gente fez uma case de proteção na impressora 3D, usamos o Raspberry Pi, no slot do cartão de memória a gente utilizou para inserir os ambientes de programação que estão contidos nele, o sistema operacional, e também para aumentar um pouco a portabilidade a gente inseriu um adaptador Wi-Fi porque ele tem a porta Ethernet já, mas para que fique um pouco mais portável a gente inseriu um adaptador Wi-Fi nele. Os ambientes presentes nesse primeiro protótipo então são o Scratch, o S4A, o ArduBlock, o S4A e o ArduBlock então para robótica, o Arduino IDE também para robótica, os demais Scratch, o GNI, BotLogic, NewProg, Alice, Matemática, KidsHub, Python e CodeBlocks, eles são voltados à programação de computadores. Para chegar nesses ambientes, tiveram vários estudos que foram realizados no grupo de pesquisa que envolveram doutores e mestres em educação, onde foi feita pesquisas e seleções de quais ambientes eram voltados para quais faixas etárias, para quais níveis de aprendizado ou de pré-conhecimentos necessários para se aplicar e se utilizar esses ambientes. Então, esses ambientes estão classificados por diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento, e todos eles possuem tutoriais explicativos que vai desde o mais básico da ferramenta, do ambiente, até até as situações mais complexas, para que os usuários sigam e façam um passo a passo e consigam construir sua aprendizagem. Então aqui a gente tem uma imagem dele em funcionamento, com o sistema operacional Raspbian e as modificações que a gente desenvolveu. Abaixo então ali tem as cases e as versões que a gente utilizou. Como passo futuro, e esse passo futuro, algumas coisas já aconteceram após que a gente fez escrever esse artigo, mas a gente quer introduzir de forma didática e pesquisar como que esse aparato ele pode ser utilizado na educação de forma real. Uma inserção de um log, então, que vai auxiliar a gente a ter essa visão de como ele está sendo utilizado, quais ambientes, de que forma estão utilizando esses ambientes, a gente já desenvolveu esse log. Busca de parceiros, para que a gente possa, então, disponibilizar a ferramenta de uma forma massiva. E o que a gente faz sempre, então, é ficar monitorando e aprimorando de forma constante o hardware e o software do protótipo. Então, nessa visão de aprimorar o hardware e o software, essa primeira versão do Raspberry, ela é uma versão antiga, então já, dá para se considerar um pouco defasada. Então, para a versão 2 do Edupi, a gente está utilizando uma nova versão do Raspberry Pi,
que possui dessa vez então 1 GB de memória RAM, que possui não mais apenas 2 slots de USB, porque a gente viu que era uma dificuldade, conectava um teclado, um mouse e já não tinha mais, não sobrava mais nenhum slot para outros periféricos. Então acabava que a gente tinha que usar um hub USB, enfim. Então essa versão possui 4 portas USBs. E aqui uma aplicação que a gente fez com 2 estudantes do ensino fundamental, lá de Passo Fundo, onde eles estão testando a ferramenta, e esse teste foi de extrema importância para nós, que com ele a gente conseguiu descobrir algumas características que a gente tinha que melhorar no nosso aparato. Eles deram várias dicas sobre o que eles achavam, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, e o que eles achavam que a gente tinha que melhorar. Então, basicamente, como o Leonardo já estava falando, o que a gente tinha como próximos passos durante a escrita desse artigo, uma parte dela já foi feita, que foi essa a aplicação com essas 2 crianças de ensino fundamental para justamente verificar que tipo de coisa a gente poderia melhorar, né? Saber da ideia de quem realmente vai usar esse dispositivo, o que é a necessidade deles, o que seria, de repente, uma interface mais intuitiva. Como eles mesmos disseram, depois que eles utilizaram, a gente fez algumas perguntas, e eles, inclusive, preferiam o EduPi ao invés do computador da escola deles, por exemplo, porque ou a performance era melhor no EduPi, ou a interface mais amigável, tinha tudo à mão, que a gente se preocupou bastante em colocar todos os softwares organizados para que ficasse fácil para eles interagirem com o sistema e buscar as coisas assim que precisassem. Então a gente ficou bem satisfeito com o feedback deles, porque foi bem o que a gente estava esperando, de forma muito positiva, e o que surpreendeu a gente foi realmente esse comentário que eles fizeram de escolher o EduPi ao invés do computador da escola deles, por exemplo. O EduPi, a gente fez uma estimativa, o custo dele seria de R$280 em média, para adquirir um Raspberry, por exemplo, e algum periférico, por exemplo, um módulo Wi-Fi. De considerações finais, a gente, falando um pouco sobre a programação em robótica ainda, a gente tem essa questão de que são habilidades que tendem a melhorar a cognição, e é uma forma de a gente tentar atingir isso através dessa ferramenta. A gente quer tentar viabilizar para que essas pessoas que utilizem passem para o estado de protagonistas. Então a gente pensou que o EduPi ele se enquadra também nessa situação de um ambiente com poucos recursos, que ele tem uma escalabilidade bem boa, no sentido de que não sei se tu pegou aqui o EduPi, a gente até trouxe aqui para mostrar. Tu pega ele e conecta simplesmente numa TV e já sai usando, né? Uma TV ou um monitor, conforme precisar, um adaptador VGA, enfim. E é isso que a gente pensou. A gente quis montar uma solução que fosse fácil e que contemplasse tudo o que seria preciso para o aprendizado de robótica e programação. Basicamente é isto. A gente agradece a atenção de vocês. E se tiverem alguma dúvida, aqui a gente tem um contato também. O Adriano Canabar Teixeira foi o nosso orientador, no caso, o Marco Trentin também, que está aqui presente, são os professores lá do grupo de pesquisa. Não, só para completar, acho que depois que alguém tem interesse de conhecer um pouco melhor a ferramenta, tem o site, que é gpit.pf/edupi, e a gente trouxe também a ferramenta ali, a gente pode conversar um pouco mais e debater um pouco sobre ela. Então, acho que abre para questões, dúvidas. Ok, obrigado, Gabriel, obrigado, Leonardo.